E aí, gostaram do vídeo? Então é bem interessante, né? Mostrando sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho. E aí falou um pouco de risco químico, né? Que é muito importante a gente avaliar, porque ele pode causar câncer, né? E outras doenças também relacionadas que podem acometer o trabalhador. Então vamos ver a nossa agenda de hoje, que a gente vai discutir um pouco na nossa aula. Billy, coloca aí, por favor, o slide. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos básicos de um programa, né? Esse programa de segurança que ele é tão importante. Definições e comentários sobre os elementos, inspeções de segurança, classificação dessas inspeções, como realizar uma inspeção, e a gente vai fazer aqui uma inspeção. Vou mostrar para vocês uma imagem que vocês vão ter que fazer esse levantamento, e depois a gente vai confeccionar um relatório de inspeção, ok? Então vamos falar um pouco sobre esse programa de segurança. Então, em qualquer programa de segurança, né, de prevenção de acidentes, existem peças básicas, pessoas importantes, que são fundamentais para que seja desenvolvido esse trabalho. Então, quem são esses elementos básicos, né, que servem para fazer realmente a segurança, a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho? É a direção, a alta direção da empresa, né, a responsabilidade que cada um vai adquirir, e aí eu não estou falando para vocês da responsabilidade apenas do pessoal do SESMIT, das pessoas que representam o SESMIT. A gente está falando de uma responsabilidade geral. As técnicas de segurança que deverão ser adotadas, essas inspeções de segurança, os sistemas de registro, da forma que será registrado, a gente já falou aqui bastante sobre a importância de estar tudo documentado e bem registrado, né, quando se levanta algum problema no ambiente de trabalho, e como fazer também as investigações de acidentes. A gente já tratou na aula passada, e aí a gente vai falar um pouco também da importância da investigação de acidentes no ambiente de trabalho. Então, qual é o papel importante da direção? Né? Quem é que representa essa autodireção? Então, a direção ela é representada pelas pessoas que compõem, né, os cargos mais altos da empresa. Então, gerentes, que são as pessoas, donos de empresa, então, são eles que representam essa autodireção. Então, a direção da empresa ela deve ter segurança em sua filosofia empresarial. Então, vocês devem conhecer algumas empresas ou não, se não conhecem, já devem ter ouvido falar de algumas empresas onde os acidentes acontecem e quando o pessoal da Superintendência Regional do Trabalho vai lá e averigua a situação, identificam que não havia um envolvimento, né, da alta direção. Então, o que significa não haver envolvimento da alta direção? Significa não haver investimento. Então, se não há investimento, mostra-se que não há um envolvimento dessa alta direção. Ela não entende que a segurança ela é importante para a organização e importante para o trabalho que está sendo desenvolvido. Né? Então, a implantação de normas básicas de segurança e dando total apoio ao pessoal especializado. Então, não trabalhar, né, junto com o pessoal da alta direção, né, ir de encontro a eles, né, confrontá-los, significa a gente dar murro em ponta de faca. Então, se a gente não tem um trabalho onde a gente utiliza o pessoal da alta direção, né, os gerentes, né, que tem esses cargos, né, maiores, eles não conhecem, não entendem o que é segurança e a importância, né, da segurança, até nos custos que a empresa pode ter lá na frente, então a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu já conheço muitos profissionais, né, técnicos de segurança, amigos meus, que abriram mão de trabalhar, pediram demissão de algumas empresas em virtude disso, que existia pessoas, né, o dono de empresas, que eles não investiam e achavam que ali deveriam apenas cumprir o que a norma NR4 falava sobre a presença de um representante do SESMIT, só para compor, para que não houvesse uma autuação por não estar atendendo essa legislação. Mas aí o que é que vai acontecer? Se a gente não trabalha em conjunto com o pessoal da autodireção, então a gente não vai conseguir desenvolver nenhum trabalho legal na prevenção de acidentes. Ok? Então, responsabilidade. Né? Vamos falar um pouco sobre responsabilidade, a gente já falou, e teve uma aula só específica sobre isso. Então, a empresa ela deve mostrar de forma clara os limites da responsabilidade de cada um diante da segurança do trabalho. E quando eu estou falando isso aqui para vocês, eu não estou falando, mais uma vez, que é a responsabilidade do SESMIT, da alta direção que a gente já discutiu aqui, né? Então, do porteiro que vai fazer a segurança patrimonial, não é isso. Então, todos nós, representantes que trabalham na empresa, a gente tem que ter um envolvimento e a participação ativa nas questões relacionadas à segurança e saúde no trabalho. Né? Então, todos devem ter responsabilidade. Então, todos têm essa responsabilidade. Só que precisa ser definido e acordado. Então, como é que vai ser feito esse trabalho dentro de uma empresa? Então, existem empresas que elas criam procedimentos, a gente já falou aqui da importância dos procedimentos,
né? Tudo está documentado, tudo está registrado. Então, um procedimento que ele vai ser elaborado, lá vai estar definida a responsabilidade de cada um. Exemplo, né? Então, se existe um gerente na empresa, então vai ter a responsabilidade do gerente, que é fazer cumprir as questões relacionadas à segurança. Né? O pessoal do SESM, então eles têm que atender as normas, né? Verificar atendimento de legislação, então isso é uma responsabilidade. Mas os colaboradores, então quando a gente fala de colaboradores, a gente está falando dos demais funcionários. Então, quais são as responsabilidades que esses funcionários também precisam ter? Eles precisam fazer verificação, identificar situações de risco que possa haver no ambiente de trabalho, comunicar quando houver alguma falha em algum sistema. Então, tudo isso aí são responsabilidades que devem ser definidas, devem ser atribuídas a eles, né? Então, podem ser por procedimento formal ou por algum documento que faça toda a registro de função, onde vai estar descrito quais são as responsabilidades do trabalhador. Então, tudo isso tem que estar descrito para que seja documentado, para que a gente possa cobrar depois a responsabilidade de cada um. Então, se a gente não tem isso formalizado, documentado, então eu não posso dizer que aquele trabalhador, ele sofreu um acidente ou ele viu uma situação e ele não registrou porque ele está indo de encontro ao que fala o procedimento. A responsabilidade que ele tem, é preciso que ele conheça e que isso esteja documentado. Então, vamos falar um pouco sobre técnicas de segurança. Então, Billy, bota o slide aí, por favor. Obrigada. Então, quais são essas técnicas de segurança? Então, as técnicas, elas podem ser classificadas em dois tipos. As técnicas analíticas e as técnicas operativas. Então, quais seriam aquelas técnicas analíticas? Então, analíticas, o nome já está dizendo, é de análise. Então, são aquelas aplicadas anterior ou posterior ao acidente. Então, dependendo da sua finalidade. Então, o exemplo que a gente tem aí de técnicas, né, analíticas que sejam anterior ao acidente. São as análises preliminares de risco, né, APR, que vocês estão vendo aí. Permissões de trabalho. Então, o que é permissão de trabalho? Se vocês forem lá na NR33, ela vai falar sobre a permissão de trabalho, que é um passo a passo que vai ser desenvolvido para que seja verificado todas as condições, né, possíveis para desenvolver um trabalho seguro, né, em espaço confinado. Então, lá está falando um pouco sobre permissões de trabalho. Inspeções, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Análise das pressões de trabalho, isso aí é muito voltado para a questão comportamental. Então, como é que tá o ambiente de trabalho? Como é que está se desenvolvendo esse ambiente de trabalho? Né, a pressão que está sendo exercida, né, sobre os trabalhadores para que sejam cumpridas as metas que existem da empresa. Então, isso aí também precisa ser avaliado. E análise estatística. Então, a análise estatística aqui é a gente ver a taxa de frequência, a taxa de gravidade. Então, tudo isso a gente está fazendo esse parâmetro aí para que a gente possa comprovar, né, quantitativamente, como é que a gente está melhorando, né, se a gestão está positiva ou negativa. Então, é preciso também fazer essa análise estatística. E técnicas analíticas posterior ao acidente. Então, quais seriam essas técnicas? Comunicação e registro, né, dos acidentes, a investigação, então aquele diagrama de causa e efeito que a gente já falou aqui, então são todas as técnicas de investigação e análise de acidentes, que vão desde a comunicação pelo acidentado, né, pelas pessoas testemunhas daquela ocorrência, né, quer seja ela acidente ou incidente, então não importa, gente. Lembre-se que o incidente, ele deve ser dado para ele a mesma tratativa que é dada aos acidentes. Então, eles têm igual peso que devem ser tratados dentro da empresa. Então, aí as técnicas posteriores ao acidente que devem ser feitas. Toda a parte de investigação, comunicação e análise dos acidentes que ocorreram ou incidentes que precisam ser tratados. Né, as técnicas operativas, então a gente já falou das analíticas, vamos falar um pouco das operativas. Né? Então, o que seriam essas operativas? São aquelas permanentes, sendo aplicadas sobre o fator técnico de concepção e sobre o fator humano, né, o de correção. Então, quais são essas técnicas? Então, a gente pode ter sobre o fator técnico de concepção, projetos, equipamentos, métodos de trabalho, então tudo isso deve ser desenvolvido. Então, antes da aquisição, a gente já falou aqui, a importância de antes da aquisição de algum equipamento, a avaliação, a investigação que deve ser feita para ver se está atendendo às legislações, os riscos que vão estar associados a ela, porque o objetivo é minimizar os riscos e não acrescentá-los no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um equipamento que ele gera, né, vamos falar um pouco de ruído aqui, um equipamento que ele gere 92 decibéis de ruído, certo? E eu tenho uma outra opção, que ele vai
que vai gerar 62 decibéis, então é viável que a gente opte, né, pelo aquele de 62 decibéis. Por quê? Porque a norma fala que para trabalhar no ambiente onde tem exposição a ruído, a norma diz que para 8 horas de trabalho deveriam ser 85 decibéis. Mas para um nível de ação, para que a gente já comece a trabalhar para reduzir a exposição, a gente já entende que 80 decibéis, um índice bem elevado, né? A concentração no ambiente muito elevada, que precisa ser controlada.